Agora a gente está no capítulo 3, vai falar um pouco sobre as questões sociais. Na bancada a gente tem o Rafael Silas. Opa, e aí, tudo bem? E a Gabriele Lui. Oi, gente. Então, quando a gente foi para lá, eu vi um pouco sobre o Curral de Pedras, mas eu não entendi muito bem. Você pode explicar para mim? Então, é uma questão muito interessante porque se não tivesse esse parque lá na região, tudo poderia estar muito diferente. Porque em 72 foi quando o parque foi criado, mas na realidade já haviam muitas fazendas ocupando a região em que o parque foi inaugurado. E, inclusive, aquele curral servia para prender as vacas, o gado em geral, nas regiões. E eles decidiram manter aquele curral lá para mostrar mesmo um pouco da história de como foi. Então, praticamente, o parque todo já está voltando ao aspecto natural, como se não tivesse nunca ouvido um desmatamento naquela região. Mas eles acharam muito interessante conservar também a história do passado, deixando só aquele curral de pedras. E o parque, na verdade, foi criado em 72 para justamente preservar a nascente do Rio São Francisco, que foi quando eles começaram a notar a importância desse rio que abastece tantos estados brasileiros e, inclusive, traz água para o sertão brasileiro. Mas os donos de fazenda acharam tranquilo? Acharam tranquilo deixar a terra deles pro parque? Foi bem tranquilo, as coisas só derrubaram casas nas pessoas, levaram elas à força, bem, não foi tranquilo em geral. Então, as pessoas foram levadas à força, de lá não foi uma repercussão nem um pouco positiva para as pessoas da lavoura, lá os fazendeiros, mas depois a maior parte dos fazendeiros já tinha falecido, já, como disse o Zé Maria, o guia que a gente entrevistou. Então, mas ele falou que tiveram muitos pontos positivos na área depois que ele foi desapropriado. Por exemplo, o parque gerou muito emprego para aqueles que não tinham muita especialização e, ele gerou uma preservação maior da fauna e da flora, logicamente, porque eles tiraram os campos de lavoura para preservar os animais que antes eram caçados e também que eram enjaulados, as aves, principalmente. Que na época da criação do parque, a gente estava no regime militar, que ele foi criado em 72, e as especulações, inclusive, que ele não foi só criado para a conservação da natureza, como também com uma maneira estratégica de reprimir revoltas da região, porque ali perto ali havia a construção da usina de Furnas, que era uma região em que eles estavam investigando que poderia comprometer a segurança nacional. Então, esse parque foi meio criado às pressas também, por isso que também houve muita violência. Os militares chegavam e falavam: amanhã você vai ter que estar com a sua região desapropriada. E muitas pessoas não tinham nem tempo de pegar seus bens pessoais, porque no dia seguinte eles chegavam e já ameaçavam derrubar as casas com as pessoas dentro. Inclusive, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a Dona Maria, que é uma senhora muito antiga, e ela disse que era pequena quando essa desapropriação ocorreu. Então, ela viu toda essa passagem, desde a época das fazendas até atualmente, em que a maior fonte econômica é realmente o turismo. E ela conseguiu notar muito essa mudança histórica. Ela disse que se lembra que o pai dela entrou em muita dívida porque o terreno que ele tinha foi totalmente desvalorizado e o Estado falava que ia pagar, mas ele nunca pagou. Então, inclusive, há diversos processos ocorrendo até os dias de hoje, cobrando realmente esses territórios que ainda assim estão sem serem pagos para os seus devidos proprietários. Sim, eu acho muito válido eles alegarem que é importante esse território para a preservação nacional, mas eu acho que é meio descabido a forma como eles abordaram os moradores, pedir para eles retirarem das casas de uma hora para outra. Eu acho isso meio, né? Pesado. Sim, eu fiquei sabendo que essas áreas eram muito pouco desabitadas. Vocês podiam me explicar como que viraram centros urbanos, tipo São Roque de Minas e Vargem Bonita? Então, o Parque Nacional permitiu o emprego de várias pessoas que não tinham uma especialização muito grande, né? Então, várias pessoas se mudaram para o parque e começaram até a morar lá e conseguiram uma vida melhor lá e dessa forma começou a surgir os centros urbanos, dessa forma, né? E com a criação dos centros urbanos surgiu também a demanda para hotéis, hospedarias e também para várias outras atividades econômicas. Por exemplo, o queijo canastra, que é a marca da região, né? Marca de comida da região, surgiu nessa região aí. Inclusive, voltando à entrevista da Dona Maria, ela inclusive falou que a família dela foi a fundadora da primeira escola da região,
porque depois da desapropriação dos territórios da fazenda, muitos começaram a sair das cidades de São Roque de Minas e Vargem Bonita em busca não só de melhores condições de emprego, como melhores condições de estudo, porque lá não tinha nenhuma especialização em escolas, universidades, e as pessoas mandavam seus filhos para fora e eles nunca retornaram. E aí houve a necessidade de criar realmente uma escola lá para que fosse possível um desenvolvimento da região. Então, hoje a gente consegue ver a presença dessa escola, que é realmente muito boa. Centros comerciais que já estão se desenvolvendo. Então, não só focando no queijo canastra, que é uma grande marca da região, mas também hospedarias, doces tradicionais, inclusive lojas que habitam grandes centros comerciais, como, por exemplo, loja de roupa. Então, é uma região que tem realmente um grande potencial para continuar se desenvolvendo e, quem sabe, se tornar um grande ponto turístico mundial. Então, com esses 3 capítulos, acho que a gente conseguiu aprender bastante até sobre esses 3 pontos, que são ambiental, cultural e social, né? A gente consegue refletir bastante, a gente soube que a importância, né, até mesmo de preservar, de saber um pouco sobre a história. Mais sobre a Serra da Canastra você vai encontrar no resto da sala de biologia. Você pode ir na degustação ou ver um pouco sobre a realidade virtual. Então é isso. Então, muito obrigado por assistir. Infelizmente, esse foi nosso último capítulo. E até mais. Obrigado por chegar até aqui. Valeu por assistir. Falou. Tchau, gente. Aproveitem a mostra. Muito obrigada pela atenção.